Leadership Club, liderando na prática, com CFC Resende. Olá, tudo bem? Aqui é o CFC e hoje a gente está lançando um episódio de uma trilha que é nova aqui no nosso Love the Problem. A trilha se chama Leadership Club. De onde que ela veio? Ela veio da nossa newsletter, tá linkada aqui, e para inaugurar essa trilha a gente convidou uma pessoa muito especial. Espero que você curta, e se você ainda não está assinando a Leadership Club, por favor, o link está aqui no episódio, dentro das plataformas. Basta clicar e se inscrever, beleza? Então, ouve aí, espero que você goste. Fala galera, tudo bem? E aí, hoje estamos juntos aqui para mais um episódio no Love the Problem e hoje um convidado super especial, um tema muito maneiro, tá quente no mercado, afinal de contas, né? Estamos aí, mercado de juros altos, coisas acontecendo. Vou deixar eu apresentar aqui meu convidado, um cara que eu já conheço há mais de 10 anos, estava fazendo a conta rapidamente aqui, lá nos anos de 15, 16, que a gente se conheceu, trabalhou junto no PagSeguro. Leandro Piano, seja bem-vindo. Obrigado, CFC, prazerzaço. Prazerzaço estar contigo. É isso aí, cara, 10 anos, que loucura. Passa rápido, né? Passa rápido. Uma época de aprender coisa nova e agora já tem mais outras coisas para ter que tocar. Mas prazer, cara, vai ser um baita bate-papo com você. É isso. O Piano, gente, aqui, já vou chamar de Piano, certo? Já estamos aqui só para vocês já pegarem. O Piano que está aqui era um dos responsáveis ali pela gestão financeira, pelo lado financeiro, time financeiro do PagSeguro. E PagSeguro esse que lá nos idos de 15 estava começando a trilhar o caminho para um IPO, que o Piano teve prazerzaço ali de liderar o time. Ele não era o 01 CFO lá do Pag, mas era de fato o cara que estava tocando ali a estratégia, digamos assim, do IPO. Fora isso, cara, baita carreira, trilha interessante, já passou por Warren, já passou por um ambiente de universidade, já passou por varejo, com essa diversidade também de contextos, que é bem, né, incomum. Acho que tem muita gente que entra no mercado, num tipo de indústria e fica. Eu falo que eu tenho a sorte de eu nunca ter trabalhado num concorrente meu. Nunca precisei ter esse desprazer na minha vida. Eu sempre consegui experimentar um negócio diferente. Muito bom, muito bom. E, cara, além disso tudo, desse track record todo, hoje você foi na Belvo e autor de um livro, que eu acho que é um livro... Cara, ele fala muito sobre futuro, mas fala ao mesmo tempo sobre o básico bem feito. E esse é difícil de você equalizar. Que é muito, além dos números, um manual prático para o CFO do futuro. Já fica aqui a dica, depois a gente vai botar no link aqui no episódio também, do Love the Problem, mas... Cara, deixa eu começar por isso, porque você falou do CFO do futuro. Vou começar aqui te trazendo uma pergunta. O que é isso de CFO do futuro? Como é que você resumiria isso pra gente aqui? Dado que o livro é, além dos números, um manual prático pro CFO do futuro, o que é CFO do futuro? Cara, acho que tá errado, né? No do presente, de repente, também. Não, eu não sei se está errado no do presente, mas acho que a grande discussão que fica é uma cadeira que ao longo do tempo, se a gente for olhar quando eu comecei minha carreira, como você falou lá, 20 anos atrás, aí, né, indústria, farma, tudo que eu já passei na vida, é essa mudança do dono do número, vamos dizer assim, então da responsabilidade por os números precisam estar bem feitos e meu reporting precisa ser maravilhoso e meu contas a pagar precisa estar em dia, para cada vez mais, eu acho que isso, eu venho nesse mundo de fintech há 10 anos, né? Então cada vez mais o consultor do crescimento, cada vez menos me perguntam na minha jornada, Piano, onde que eu corto o gasto? A pergunta cada vez mais é, cara, como que eu cresço mais rápido? Qual que é o novo mercado que eu posso explorar? Perguntas que antes talvez não chegava pra gente. Sim. Essa pergunta chegava para um diretor de estratégia, essa pergunta chegava para um diretor comercial. Mas onde que eu entro nisso? Cadeiras, cada vez mais discussão ESG, discussão política, discussão legal, cada vez mais o CFO ele passa. Já vi CFO com cadeira de CTO embaixo dele. Cada vez mais o CFO ele deixou de ser uma cadeira específica, uma cadeira muito generalista. O que eu acho que de fato hoje precisa ter essa mudança para o CFO do futuro, é ele entender que essa jornada, que antes sempre foi muito confortável, porque o básico bem feito, ele continua sendo o básico bem feito há 40 anos. Né? Então, vendeu, recebe, tem que pagar, paga em dia, existem os demonstrativos financeiros contábeis que no dia X do mês precisam estar de acordo com as regras, sejam lá quais elas, as mais atualizadas possíveis, mas eles precisam estar ali. Esse básico não mudou. Só que tem tanta outra agenda entrando no caminho que precisa começar a se abrir um pouco mais e entender que a velocidade ali não é uma velocidade de 40 anos como ela era dessas outras metodologias básicas que a gente está falando, né? Então, acho que por isso que foi a provocação do CFO do futuro e começar a discutir um pouco mais essa próxima etapa da entrega. Cara, vou trazer aqui um
um arquétipo que eu acho que é bem comum, né? Que é o. Você acabou de descrever para mim o CFO do compliance, ou do administrativo, vamos chamar assim, aquele batedor de planilha, e cruza Isso. número, e. Aliás, não falta planilha, porque, cara, se tem uma coisa que, na minha história como A gente consultor, ama. a gente acaba pegando, não é sobre não ter planilha, mas dá para, como gestor ou como consultor, a gente pelo menos ter uma planilha que a gente consiga confiar, porque senão a gente tem a V1, V2, V10, V20. E me chamou muita atenção, que lendo o teu livro, a gente não tem uma surra de números, certo? Porque esse eu acho que é o arquétipo do CFO mais comum. É o CFO surra de números. Ele vem, cara, cada reunião é uma surra de planilha, de número, de... E você fugiu desse caminho no livro ali, você colocou... Qual a mensagem? Nada subliminar que tá por trás disso aí, cara. Eu queria te... Cara, primeiro, onde que chega a ideia do livro? Por que ele é feito dessa forma? Em primeiro lugar, o CFO, como você falou, é essa surra de número, ou seja, eu faço uma analogia que é tipo o economista do Jornal Nacional. É aquele cara que entra lá, fala 25 termos técnicos em 2 minutos de fala que ele tem disponíveis no jornal, e um cidadão comum não entende nada daquilo que dizer. O CFO, acho que por muito tempo, ele ainda se sustenta em ter uma certa visibilidade da informação, tem as suas peculiaridades, que não que elas sejam difíceis, mas talvez elas não são as mais interessantes e que as pessoas tenham curiosidade de conhecer. Então, muita gente usa disso e se aproveita dessa oportunidade para poder ganhar espaço e se tornar relevante. Por um outro lado, quando você fala, bom, eu preciso crescer, eu preciso dar um passo além na minha carreira como CFO. Eu tenho 2 caminhos. Eu tenho meu lado hard skills, que eu tenho que estudar, eu tenho que entender, de novo, todo esse dia a dia, metodologia, qual a melhor forma. Que isso, naturalmente, você vai ganhando com o tempo. Tem, óbvio, uma mudança, né? Que na minha época, quando eu começo minha carreira, CFO, ele era o contador, que algum dia ele chegava na cadeira de CFO. Pô, eu tenho hoje amigos que são CFOs e tem gente que é engenheira química de formação, que é advogado de formação, que se tornou CFO. Então, acho que esse já é um primeiro sinal de que, assim, só o número não entrega. Então, beleza, hard skills eu posso resolver dessa forma. Tem biblioteca gigantesca disponível por aí para você estudar, tem planilhinha aqui. Mas não é o seu rei do FP&A que vai te tornar, de fato, o CFO do isso, futuro. Não, certo? Que o cara no LinkedIn coloca lá, eu fiz uma planilha para controlar gastos, digite aqui eu quero que eu te mando no privado. Isso tem a rodo. Perfeito. Só que tem um outro lado do CFO que é o soft skill, que é como eu gerencio meu time, que é como eu delego atividade, que é como eu crio relacionamento, que é como eu construo confiança, que é como eu capacito. E que como você traduz, né? Como você traduz e faz a prova. Como eu comunico, né? Como que eu paro de falar termos difíceis e trago para a realidade do time o que eles precisam fazer. Pô, tem muito olhando o que a gente já trabalhou juntos no passado. Cara, o CFO, ele sempre foi, e ele continua sendo, o sponsor dos principais projetos de tecnologia das companhias. Implementações de ERP, o sponsor é esse cara. E esse cara só sabe de número. Não é à toa que, sei lá, a grande maioria das implementações, ou elas dão errado, ou elas demoram muito mais tempo, ou elas custam muito mais caro. Porque falta esse interesse em perceber, eu tenho que passar. Legal. Se eu tenho que passar, eu tenho que desenvolver soft skill. De onde que eu bebo essa fonte? O CFO não está aqui para falar disso. Ele não fala sobre isso. Eu vou beber a fonte de quê? Dos CEOs, dos founders, dos empreendedores. E lá dentro, o que esse empreendedor falou do CFO dele? Não falou. Pô, como que não falou? Esse cara não tinha? Claro que tinha. Eu acho que tem um canal de desinteresse sobre essa necessidade, ou até de ego, de falar, pô, eu não preciso disso. Se eu for um cara muito bom nas minhas planilhas, no meu controle de números, eu tô seguro. Eu falei, não, peraí, eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Então, a ideia do Além dos Números é exatamente fazer essa provocação. Falar, chega, não ache mais que você vai se sustentar como um bom CFO, ou que tua carreira em finanças vai te levar até uma cadeira de CFO pelo simples fato das tuas planilhas baterem sempre pro teu balanço de 0 a 0. Se é por isso, você vai ser um excelente operador de finanças. Perfeito. Vai ser muito difícil ser um CFO. Da minha agenda de CFO hoje, tem muita planilha, tem muito cálculo, tem muita coisa, faz parte. E se você não gosta disso também, não ache que só porque você virou CFO, assim como nos mundos de antes, você não vai planilhar muito ainda. Lógico. E aí eu é que é além dos números, né? Não é, tipo, ser contra. Isso, o número, ele é core ainda. Né? Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião, na Braskem, a gente estava discutindo um projeto ali, e aí eu planilhando e tal, e o CFO olhou para mim e falou, Piano, que saudade de planilhar. E na época, 2012, eu brinquei com ele, eu falei, duvido que você tenha saudade de mexer em planilha que eu tenho. Cara, hoje eu sou o CFO e eu amo continuar mexendo com planilha. Então, de fato, primeiro, é importante, é necessário. Mas eu te diria que hoje, 60% do meu tempo eu tô fora da planilha. Eu tô discutindo com o meu time, eu tô discutindo com o time de produto, eu tô falando com o time de tecnologia, eu tô falando com um banco lá fora, eu tô me relacionando com um fundo, eu tô visitando o cliente. Se eu ficar preso no número, o que eu entrego? Onde que tá meu valor? Eu viro um baita reconciliador. Então, por isso que junta tudo, então não é nada subliminar, é de fato essa provocação e falar, pô,
temos muito a fazer deste lado e ninguém está querendo falar sobre isso. Então vamos tentar abrir um pouco essa caixa preta do que é fundamental para a gente aqui. Trazendo até como um fundador e como alguém que também trabalha como consultor e passa em várias empresas, tem um arquétipo que se repete muito, que é a sensação de que quando você está lidando, seja o CFO ou algum gestor executivo financeiro, ali, gestora, que é a sensação de que ele está sendo de fato o guardião, a guardiã dos números. Porém, se descer para conversar sobre negócio, sobre como a máquina de fato do negócio funciona, dá aquela sensação de que, não, mas peraí, eu estou aqui para guardar o número, não ser o parceira de negócio de fato. Então essa acho que é a principal transição, assim, tentando trazer, né, de fato, e vai botar um pouquinho em risco também essa questão de, mas aí eu vou ter que entender. Você que é um cara que já passou por varejo, por indústria financeira, cara, muda o jogo, né? Muda, e muda o jogo, duas coisas. Primeiro, o fato de você entender que eu gosto de falar assim, contas a pagar é contas a pagar em qualquer lugar. Você pensa na ponta final, qual que é o definition of done de um contas a pagar? É você pagar suas contas em dia, ponto. O como elas chegam ali é uma jornada completamente diferente em cada um dos lugares. Então, eu brinco muito que em finanças eu escuto de todo mundo que eu converso. E eu passei até hoje por 9 segmentos diferentes. Então, eu comecei na indústria, fui para bens de consumo, fui para farmacêutica, fui para o varejo, fui para petroquímico, meios de pagamento, educação, investimentos e estou em Open Finance agora, infraestrutura financeira. Todos os lugares que eu passei, todos os amigos de outras indústrias, eu tenho amigos em alimentação, todos falam, que aqui é diferente. Então eu brinco, falo, é diferente, mas não é diferente, porque o objetivo de todo mundo continua sendo o mesmo. O caminho percorre de outra forma. Acho que o grande benefício quando você entende por dentro, em primeiro lugar, você consegue focar no objetivo, e aí você para de se preocupar com o processo em si. Beleza, eu preciso chegar lá. Deixa eu entender como que as coisas caminham, por que isso aconteceu, e eu começo a guiar um pouco melhor. 2, você começa a entender se o teu objetivo está casado com o que é o objetivo da companhia, né? Então, o que você quer? Você quer ser uma companhia, e eu nunca esqueço vocês nos ensinando isso, né, sobre as métricas que se canibalizam ali, né, que uma conflita com a outra, né? Eu sou uma companhia que tenho muito caixa, e aí eu tenho uma pessoa só dentro de casa, mas eu também não vendo, porque eu não tenho uma equipe. Então, é isso que você quer? Como que você equilibra? Qual que é o trade-off? Qual que é o ROI que você coloca nisso daqui? Então, acho que tem um ponto desse entendimento. E 2, acho que ter essa visibilidade de negócio e experimentar esses negócios diferentes, ter curiosidade para entender vários negócios, cara, tudo se reaproveita. Tudo se reaproveita. E exemplo prático, né? Acho que até hoje o ambiente mais complexo financeiro que eu passei, e aí falo complexo porque realmente é difícil, tem muito detalhe. Multivariáveis é o mundo ali. Petroquímico. Né? O mundo petroquímico, para mim, era uma maluquice, cara. Entra matéria-prima de petróleo numa ponta, aquele ciclo de produção ele se roda 5, 10 vezes, gera desperdício, gera produto, e eu falei, puta, isso aqui é extremamente... Fora o multimoeda, né? Os temperos de multimoeda, multireferência, né? Não, esse petróleo vem da Europa, esse vem da Ásia, esse não sei o quê, e eu saí dali, quando eu tive que sair para ir pro PagSeguro, porque, cara, isso aqui foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. E aí, quando eu piso em educação é a mesma coisa, onde você põe aluno numa esteira e você tem sala para 15, para 20, para 30, para 40, 2 salas, 4 salas, um prédio, 2 prédios, e isso também se retroalimenta. Onde que esse aluno cabe, onde que eu realoco esse aluno trocou de turno, volta para cá, abre curso novo. E se você teve curiosidade de ter entrado no dia a dia, muito do que a gente vivia, do que a gente controlava, das métricas que a gente usava, elas são reaproveitadas. Então você sai de uma camada de simplesmente olhar qual que é meu DSO, DIO, DPO, Cash Cycle e para. Isso, de novo, volta para o hard skill. Isso aí todo mundo faz. Qualquer um que fez a sua graduação em economia, administração, finanças ou estudou um pouquinho por isso, calcula. Isso é fórmula básica, está disponível no Google. Pega a fórmula e copia no teu balanço. Tomar ação disso precisa descer um nível a mais. Senão, precisa ser além dos números. Caso contrário, não vai rolar. Perfeito. Uma coisa que está refletindo aqui, eu acho que a conversa está levando, é que é deixar de ser uma liderança financeira, só olhando, obviamente, para finanças, a pauta administrativa financeira, para olhar processos de maneira mais sistêmica. Processos de maneira mais sistêmica bate em cultura, que vai bater em governança, porque no final das contas é um pouco processos de mais cultura, sim, a forma como você está governando, tá num papel e tá num... Só que, se de um lado eu estou falando disso tudo, de outro a gente bate com artefatos, com práticas de dia a dia dentro do mundo financeiro, que são bem tradições, né? Vamos botar assim. Vou pegar uma, que talvez quem está ouvindo a gente aqui tem muita liderança, tem muito galera que está com papel de gestão média hoje e tudo, e está sofrendo, nesse momento, inclusive, de mercado, juros a 15%,
porra, o dinheiro tá curto, meu forecast do ano, aí começa, né? Cara, meu orçado e realizado do ano não estão batendo, então tem que espremer, base zero, e aí começa. E, normalmente, vários desses canhões, eu ouvi essa frase recentemente, inclusive, né? Que comentada de, cara, quando a gente está em crise, a chave da empresa sai da mão do comercial, sai da mão e vai para a mão do financeiro. E dá para entender o porquê, porque afinal de contas a gente está falando muitas vezes de sobrevivência nesse momento. Mas e aí? Porque sobrevivência, tradicionalismo, artefatos que não estão funcionando, tá tudo meio junto, batido no liquidificador, e ao mesmo tempo você está numa empresa que, por exemplo, hoje está crescendo, está num mercado que é difícil, que é o mercado financeiro. Sim. Não tem facilidade, apesar de ser inovação, Pix e afins que vocês estão trabalhando como infraestrutura financeira, cara, todo mundo que está contratando vocês está ali olhando orçamento, apertando, espremendo. Se eu for o tradicional, pegaria e usaria para dentro de casa. Como é que ia fazer diferente? Porque acho que uma das coisas que mais eu passo como consultor nas empresas, a gente cava, chega em algum momento que bate assim, o orçamento está mandando a gente fazer assim. E aí? É que aqui, cara, principalmente essa coisa de orçamento, volta para a história do entender o teu negócio, antes de você pensar em orçamento. E aí, eu acho que um dos grandes problemas hoje é quando o orçamento ele se sobrepõe como processo versus ele funcionando como ferramenta. Então, o orçamento como processo é o que acontece em todo lugar. Começa-se em setembro, onde o time financeiro te manda as premissas orçamentárias do ano, inflação, Nossa, comecei até a sentir uma dorzinha já de todo esse processo. Né? Já começa. Então, teoricamente, eu deveria daqui 15 dias estar começando o meu processo orçamentário. Estamos gravando agora em agosto, né? Ou seja, já tem agenda, já está na agenda, né? Já está no calendário aí marcado. Isso, já está discutindo qual que vai ser a planilha, como que é o template, o que eu mando. E aí você manda em setembro, as pessoas têm 2 meses de trabalho, onde elas desenvolvem seus projetos, elas criam os valores, retorno e tal. Eu acho que tem uma parada interessante por trás, quando esse processo ele é criado dessa forma, que é botar todo mundo na mesa para tentar pensar com um único foco, tentar padronizar a forma com que você analisa todo mundo e tirar um pouco de viés de como as coisas são construídas. Tem gente que tem mais facilidade de construir seu case, tem gente que tem menos. Acho que ali você coloca todo mundo numa situação mais igual. Mas beleza, isso começa em setembro, outubro, novembro, você apresenta para o teu conselho, aprova, isso muito bem feito, dezembro, teu orçamento está feito para você começar o teu ano seguinte. A gente sabe que muita empresa vai fechar esse orçamento em fevereiro. 2 meses do ano já foram para o espaço, você está discutindo o teu orçamento do ano. Lançamento do planejamento estratégico do orçamento sem março é um negócio que, tipo, né? É isso, mas em muito lugar acontece. Eu acho que eu já passei por lugares onde isso funciona muito bem. Meu primeiro emprego foi na Siemens. Eu tava esse final de semana ainda, meu primo trabalha lá ainda, né, quase 20 anos, e a gente tava conversando com isso. Cara, a Siemens, como uma companhia global, para ela mudar de rumo, vai 10 anos. Você precisa começar um processo hoje, daqui 10 anos essa empresa é diferente. O CEO dessa empresa hoje não manda em nada nessa empresa, porque ela é tão grande, tão sólida, tão estruturada, falando de um business de 200 anos. Um ciclo anual para essa empresa faz sentido, porque assim, ali entram 10 gigantescos contratos ao ano, contratos de 10 anos de duração. De fato, você não tem muita surpresa. Sim. Dá para pensar dessa forma. Vai ter ponto de atenção no meio do caminho? Vai. Mas pega meu cenário na Bel. Cara, o que eu escrevi, eu tô em 15 de agosto. O que a gente escreveu dia 1º de julho e entregou para a companhia no nosso kickoff trimestral sobre expectativa de vendas, já mudou. Perfeito. A gente já está em outro patamar, muita coisa bacana aconteceu no meio do caminho. O que eu faço? Eu carrego isso até junho do ano que vem, só porque algum dia eu escrevi? O que a gente fez do lado de cá? A gente falou, acabou. A gente já entendeu que o nosso business, o ciclo dele não é anual. Boa. O ciclo desse business, ele é quase que trimestral, quase que de um trimestre para o outro tem tanta movimentação, seja para bem ou seja para mal, que acontece aqui dentro, que muda meu patamar. Até porque você está no cutting edge da inovação financeira, certo? Aqui é isso. Tipo... Então, para facilitar um pouco, até aí volta para a questão de governança, obviamente, que é importante pensar. A gente tem investidores, não dá para também todo trimestre eu chegar no meu investidor e falar, mudei minha meta, troquei isso. Mas, minimamente, a gente já encurtou esse processo. Então, em primeiro lugar, a gente encurta um processo que ele bate muito mais com a minha dinâmica de crescimento da companhia, ele me dá tempo para readaptar, reorientar meu time para onde eles têm que caminhar da melhor forma, não me deixa sentado numa premissa velha só porque algum dia eu escrevi, e principalmente... Pro bem ou pro mal, inclusive, né? Pro bem ou pro mal, porque é isso, tipo... Pro bem ou pro mal, é isso. E, principalmente assim, eu preciso de tudo isso. Boa. Quando eu já fiz por vários lugares, cara, faça o orçamento do mês da renovação do teu
sistema de segurança de plataforma que custa R$200 por mês. Eu preciso saber qual que é a taxa de crescimento, o mês de renovação de contrato. Você jura que é isso que muda na minha companhia? Cara, o que realmente impacta esse business? Quanto eu cresço de receita, em que tipo de cliente que eu cresço, porque eu posso ter um ticket médio diferente, eu tenho um cohort distinto de dollar retention desse cara. Dependendo do produto que eu vendo, eu tenho uma margem de contribuição diferente, então isso é importante. Eu preciso garantir que eu cresça onde eu preciso. Pessoas, fundamental, para eu saber que o investimento está sendo colocado. E aqui a gente não vai discutir se é 1, 2, 3 headcounts, é de fato como que de forma ampla esse dinheiro minimamente precisa estar organizado. Quase como se fosse registro de água, né? Então, estamos abrindo e fechando. Isso, e assim, quais são, sei lá, os top 10 grandes contratos que a gente tem aqui, que a gente precisa ficar muito de olho, porque eles podem sim nos colocar numa situação de desconforto, se a gente não tiver um controle decente de quando renovar, com que condições renovar, ou de quando tenho que cancelar, porque tem coisa que já está em desuso, eu não posso perder aquela data. Caso contrário, me dá um guess do que tem que acontecer. O processo orçamentário aqui dura 15 dias. Boa. Que é muito mais o time da gente organizar um pouco ali os dados, botar em casa, e mais, se você traz isso para tua vivência do dia a dia, de novo, você tira o orçamento como um processo e ele vira ferramenta. Então, se você consegue todos os meses sentar com o teu time, repensar resultado, discutir as metas, o que foi feito, o que foi bom, o que foi ruim, e o que você espera, o dia que chega o processo orçamentário, você não tem o que fazer. Não tem trabalho novo para ser colocado em prática. É simplesmente juntar essa informação que já vem caminhando. Então, esse é um exemplo, de novo, da história do além do número, que é, para que eu faço? Eu faço para entregar para o meu conselho ou eu faço para mudar a vida do meu negócio? Perfeito. Porque tem uma frase que eu gosto de falar, né? Que orçamento primeiro, o orçamento ele tá errado, né? O orçamento não é feito para ser certo. Não existe quem consiga fazer uma meta e acertar a meta. Então você tem que ter essa primeira consciência. Para mim, o orçamento bem feito é aquele que te permite ter capacidade de entender onde você errou. Boa. Aprender. Que você conseguiu fazer ele com uma qualidade de premissas por trás que te ajuda a dizer, putz, sabe por que eu errei? Que eu cresci mais devagar aqui, mais rápido ali, eu penalizei demais essa frente, eu deixei de cuidar com esse perfil, com esse tipo de investimento, a minha distribuição geográfica foi distinta, a minha distribuição de produto foi distinta. E não se é um ou é dois que vai acontecer. Perfeito. E aí, eu não quero estender muito nesse tema, CFC, mas tem um exemplo muito curioso que eu lembro dessa história de orçamento, que lá... Mas olha, eu te garanto, quem tá ouvindo agora tem muita gente sentindo dor. Porque tem muita gente hoje vivendo aquele cenário fantasioso do eu botei o número X e a gente tem que matar ou morrer pelo número X, porque já tá combinado. E por quê? Porque tá vendo mais, de fato, eu não queria perder aqui e botar um highlight em cima do que você acabou de falar. Isso é fruto daquele processo de planejamento orçamentário que é visto como um evento único no final do ano. Tipo o planejamento estratégico, que é visto como o PPT do planejamento estratégico mágico, e não como um processo contínuo que você descreveu agora de resultado, aprendizado ou expor problema. Que é um mantra que a gente tem batido muito. Saber se uma empresa faz uma boa gestão por resultado é discutir. Beleza, a gente olha os números, os resultados, mas tem que olhar os aprendizados e o problema. E isso é além dos números, né? Só para não perder a conexão aqui, porque tem um conjunto de skills sobre entender do negócio, sobre olhar, que hoje uma boa parte dos artefatos, eu não estou falando das pessoas aqui, mas dos artefatos de orçamento, por exemplo, não estão empurrando. Eles não te levam para isso. Eles não te levam para ficar discutindo a maldita da planilha se o número era 870 ou 823. Exato. Cara, nesse exemplo do PagSeguro, era 2016. Eu cheguei lá segunda metade de 2015, então já tinha um ciclo de orçamento meio que caminhando. Então, meio que eu segui, né? Vamos deixar rolar. 2016, eu sentei com o meu diretor e falei, cara, eu quero montar uma coisa diferente. O que eu fiz? Eu botei numa sala os 5 gerentes regionais que a gente tinha. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, então, botei os 5 na sala. Falei, galera, vamos na lousa. Fulano, quantas máquinas você acha que você consegue vender por mês ano que vem? Tanto. Beleza. Só pra você saber, hoje em média, teu cliente usa 3, 4 mil reais na máquina. Quanto você acha que você consegue crescer? Ah, não, acho que dá pra crescer para uns 5. E eu fui indo, coletando de todos eles. Coletei essa informação na lousa. Passamos amanhã tendo essa discussão. Então, beleza. Agora vocês vão almoçar, eu vou pegar tudo isso, vou jogar dentro do meu modelo, volta do almoço e a gente discute o resultado. Então, até ali, era o conforto absoluto do tipo, claro que dá pra eu fazer. Botei. A gente tinha fechado 2014 na casa dos 14, 15 bi de TPV. Volta do almoço. Para quem não conhece a sigla, dinheiro transacionado. É o dinheiro que foi transacionado nas maquininhas. Dinheiro que passa nas maquininhas. Maquininhas ou no checkout online.
voltam os gerentes para a sala e volta o diretor comercial para a sala junto. Bem, galera, agora eu preciso mostrar para vocês o que deu. Ó, com base nisso que vocês desenharam, a gente deve entregar esse ano 28 a 29 bi de TPV. A hora que você fala esse número, dá 100% de crescimento, o diretor pulou da cadeira. Vocês são tudo louco, vocês não sabem o que estão falando. Cara, esquece, isso não dá, isso não funciona, isso foca no número. Não dá para ser 28, 29 num ano de 14. O número tem que ser 20, 21. Mas, cara, a premissa, Piano, o número é 20 ou é 21, não tem como ser 28. Sabe quanto a gente fechou aquele ano? 32. Olha aí. O negócio mostrava que ele era diferente. Baita talvez... disrupção rolando ali, de moderninha, de um modelo de negócio diferente para maquininha. Exato. A convicção do negócio dizia, cara, é o outro número. Mas a gente volta pro processo. Faz sentido eu botar 100%? Não, o número 100% não faz. Olha o que tá por trás. Olha por que a gente chegou no 100%. Como que é essa curva? Quanto que cada produto, cada região tem convicção na entrega de valor do que está sendo construído. Olha por que essa oportunidade pode sair de 4 para 5. O processo, para mim, orçamentário bom é isso. É eu poder depois, no final do ano, olhar e falar, tivesse dado 21, por que deu 21? Por que você achou que ia ser 30 mil máquinas e não só as 10 que você fez? Onde foi nosso erro? O que faltou de investimento na tua região? O produto não ficou pronto? Perfeito. A gente teve alguma falha de foco na entrega? Isso para mim é processo orçamentário. Mas pro CFO fazer essa entrega, ou ele volta pro negócio, ou ele simplesmente constrói planilha para poder consolidar. E manda para todo mundo e volta a ser processo, não se olha pro problema. E aí esse fluxo nunca se retroalimenta. Perfeito. Foi legal porque você, talvez, até como saúde do negócio, se eu chegasse ali nos 20, 21, eu já estou crescendo de uma maneira saudável e uma parte do processo orçamentário está querendo falar sobre isso. A gente precisa, porque teve algum investidor que botou dinheiro, teve alguma coisa. Eu não queria jogar fora, digamos assim, que essa discussão ela pode ser uma discussão na mesa. Mas, cara, botar a lupa e ressaltar isso que você acabou de falar sobre, tá, mas qual é o potencial do negócio e como a gente, enquanto área financeira, não trava o potencial do negócio. São aquelas malditas discussões de CAPEX, de OPEX, você pode ou não pode subir acima de X% esse ano para o próximo, etc. Que vai botar todo mundo, sei lá, na meta do seu BSC, vou bem descer agora aqui, vou para outro artefato que, porra, a gente esbarra pra caramba. Que a pessoa fica naquele localmente olhando para o seu departamento, para o seu BSCzinho, para o seu suborçamento, digamos assim, sua submeta. Seu centro de custo. Exato. E travado, porque, tipo... Ao mesmo tempo, e por já ter vivido muito também no mundo startup e ser founder, eu já vi muita gente do tipo, não, então a gente vai crescer o orçamento e o custo 20%. Tem uma balança aqui que precisa ser equilibrada, né? Uma parte da galera que tá ouvindo isso agora nem conhece balança de pezinho manual, né? Mas assim, tem a gangorra, pronto, que a gente precisa equilibrar aqui entre como é que eu mantenho essa saúde do negócio bem declarada versus como que eu consigo aqui não capar, digamos assim, as ambições e o potencial. Então, mas aí... É isso o básico bem feito? Pronto, fechando agora para devolver a pergunta. Perfeito. Mas acho que por isso que eu não quero abandonar, e de novo, eu também concordo contigo, tem momentos que essas escolhas são necessárias. Mas acho que para você também tomar essa escolha, ela sempre vai passar por uma premissa por trás. Eu estava conversando com uma empreendedora esses tempos atrás, que me pediu algumas dicas, passando um momento de turnaround da companhia, algumas coisas acontecendo, e que por mais que a convicção do time de negócios, por mais que essa visibilidade de produto apontava para uma capacidade de crescimento, vendo o movimento da companhia de ter anos não muito bons, de falar, bom, eu não posso acreditar nisso para tomar as minhas decisões de investimentos. Então, volto para o básico bem feito. Em primeiro lugar, e eu acho que a crise do venture capital e da liquidez de capital em 2021 mostrou isso muito. Que quando eu fiz faculdade lá em 2003, empresa sólida é empresa que gera caixa, que dá lucro, receita menos custos, menos despesas, tem que ser lucro. Bom, se apostou muito tempo no crescimento, ainda se aposta muito tempo no crescimento, tem muita empresa ainda que vai sustentar para o crescimento há algum tempo, e tá tudo certo. Mas acho que muitos, sem a preocupação do básico bem feito, de tipo, ok, eu me sustento com crescimento agora, mas e quando isso vai acabar? Qual que é meu path to ser rentável, ter uma operação mais saudável? Então, eu acho que passa quando você entende o básico bem feito e você entende qual é o teu momento da companhia numa gestão de caixa, contas a receber, contas a pagar, capacidade de investimento em governança, em processos, melhorias e tudo mais. Entendi isso daqui, mas... Isso é tipo premissa, né? Isso é tipo premissa, é premissa. De novo, mas com base em tudo isso,
eu não posso confiar neste momento, dado 2 anos de histórico, de que eu posso crescer 50%. Então, como uma decisão estratégica deste novo momento orçamentário, eu vou fazer o seguinte: vou construir um orçamento que eu só cresça 5%. Porque isso me dá conforto dentro das premissas que eu tenho. Eu sei que eu posso chegar em 50%, eu sei. Mas dado o meu histórico, eu prefiro preservar um pouco mais o crescimento projetado. Perfeito. E se ele acontecer, é upside e tá bom para todo mundo. E eu quero desenhar uma companhia que eu possa investir o mínimo de crescimento possível. Então, como que eu construo essa empresa? Onde que eu preciso ser eficiente? Onde que eu busco reduções? Onde que eu deixo meu caixa mais saudável? Onde que eu deixo o produto mais rentável? E aí, daqui para frente, se eu consigo capturar mais, eu vou capturar. Mas isso volta de novo a ser premissa para tomar essa decisão. Perfeito. E não o número pelo número. E evita também o CFO plantão da Globo, né? Que é aquele que chega com a notícia de última hora, gritando. Daqui 28 não ficou legal. Por quê? Qual que é o nosso momento? O que ele pede? Ele pede consciência e racionalização, um crescimento mais baixo em benefício de uma rentabilidade maior? Tô contigo. Galera, vamos buscar o 28. Mas eu só tenho dinheiro para investir para 20. Eu não tenho dinheiro para investir em 28. Perfeito. Se a gente chega, tá ótimo. Mas eu preciso preservar meu investimento aqui, porque minha gestão de caixa tá me dizendo que não cabe eu tomar esse risco. Porque se não vem o 28, ele me abre um buraco no meio do caminho que eu não estou disposto... E essa discussão de negócio, ponto. Não é sobre financeira apenas. Isso. Essa ela volta para a discussão de negócio. Onde que eu quero botar meu recurso? Então, quando eu falo da história do além do número, não é que o básico ele não acontece, mas é que também só executar esse básico sem ter essa visão do negócio, porque até para você voltar para o básico e falar para o teu time, cara, eu preciso que você aperte um pouco mais no prazo de recebimento das nossas vendas. Nosso ciclo de caixa está muito longo, a gente está gerando uma demanda de capital de giro muito grande aqui dentro, isso que se encurte. Por quê? Porque o momento de funding ele é difícil, porque as taxas de juros são muito altas, porque o meu investidor está com escassez de capital, não consegue fazer aporte, porque o negócio tende a não crescer nessa velocidade, essa demanda ela vai inverter para um lado negativo para o nosso K. É isso por trás. Ainda para fazer o básico bem feito, isso precisa acontecer. E não adianta. Isso, conversando com um primeiro, ele é jornalista e estava fazendo uma especialização em gestão empresarial, finanças. E eu perguntei para ele, falei, cara, o que você mais gosta, o que você menos gosta? E ele falou, gostei mais das cadeiras de estratégia e gostei menos das cadeiras contábeis. Eu falei, mas nenhum CFO também vai ser bom o suficiente se ele não souber o básico do contábil. Se ele não entender o que é ativo, o que é passivo, toda vez que eu gero contas a pagar, como que eu faço essa baixa, onde que isso impacta no meu resultado, como que eu recebo, estratégias de collection que eu tenho, movimento de faturamento, como que meu tributário acontece, porque senão eu também... Tributário esse que ano que vem aí, começa a rolar o tal, né? Toda uma legislação nova. Ele vai vir aí por uma eternidade de tempo. Mas que se eu também não tenho essa capacidade, ainda é uma atividade que não é delegável dentro da empresa. Não vai ter outro que deveria saber. Assim como todo mundo tem que ser específico no que faz. Não queira vir pedir para mim, CFO, dicas da próxima campanha de marketing, nem perguntar para o CMO o que ele acha da reforma tributária. Então, o que é específico meu, eu ainda preciso fazer muito bem feito. Não posso descartar e achar, não, mas é que eu sou o estrategista da empresa. Pera lá. Primeiro entrega o arroz com feijão e aí você me entrega a estratégia. Boa. Se você só me entregar arroz com feijão, você não é o CFO. Se só me entregar a estratégia, você é o Chief of Staff, você é o CSO, você não é o CFO também. Então, precisa ter equilíbrio. Eu quero aproveitar esse gancho aqui, porque no teu livro você comenta, por exemplo, sobre uma ferramenta de gestão que muita empresa está olhando agora, que chama-se OKRs, ou OKR. Fizemos juntos, hein? Olá, exato. Vocês me ensinaram sobre isso. Tô fazendo aqui um depara, porque, cara, virou moda. E como moda, eu vejo muita área financeira ou ignorando o OKR, na verdade botando bloqueio, porque via orçamento, via tudo. O orçamento e o OKR não estão conversando. O orçamento é aqueles grandes, big projetos anuais e eu quero governar resultado no OKR. Fica um samba doido aqui, né? Fica um negócio muito difícil de conciliar. E eu tenho gente que embarcou de todo o coração. Mas, cara, orçamento, sei lá, você falou da Siemens agora, pouco orçamento lá para matriz francesa, ou para inglesa, ou para, diga aqui, a tradiça, digamos assim, do compliance que você trabalha de um jeito que, cara, não orna, a coisa não conversa. E é isso. Acho que vale a gente explorar um pouquinho dessa transição também, desses arquétipos, né, de empresas onde a gente está. Até porque muitos que estão ouvindo aqui não são da área financeira. E estão tentando e estão sofrendo. O que você pode trazer aqui com o teu olhar e tua especialidade, para quem está ouvindo e não é da área da financeira, pelo menos identificar esses padrões atorando na cara aqui dele e tentar ajudar, né?
Porque eu tenho visto muito isso, assim. Seja gente de tecnologia, liderança de negócio mesmo da empresa, de produto, que está amarrado dentro de um cenário, por exemplo, de tentar usar um OKR, mas com um artefato financeiro que não conversa. Ou tentar usar até um BSC, ou um jeito mais tradicional de orçamento, mas já sentiu que precisava evoluir. Como é que você fala um pouco desse desafio, dessa transição aqui de ferramental? Eu acho que o maior medo da transição é quando ela é feita pela palavra que você usou, pela moda. Amém. Eu preciso pôr OKR. Por quê? Por que te dói não ter OKR na tua empresa? Excelente. Se você não souber me dar essa resposta, não põe. Não, porque a Google falou que era legal usar. É isso. Então, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo nessas transições é, antes de qualquer coisa, antes de qualquer tomada de decisão sobre como eu vou medir o sucesso da minha companhia, para quê? O que hoje te incomoda da forma com que você mede o sucesso da sua empresa? Porque muitas vezes a gente descobre, e eu acho que quando, que eu falei, que vocês me ensinaram isso há 10 anos atrás, muito do que a gente tem que aprender quando você discute OKR é que, na minha opinião, pelo menos, ele diz muito menos sobre o OKR, muito mais sobre o O. É muito mais sobre você negócio, né? Voltar de novo para a discussão de negócio. Para discutir qual que é o teu objetivo real. O OKR, cada empresa vai ter sua forma de medir. Vão ter aquelas empresas que vão se sentir confortáveis em conectar finanças com o OKR e eles acham melhor caminhar desse jeito. Mas muitas vezes o O ainda não está claro por trás. Às vezes se pensa que, não, mas eu preciso fazer porque isso demonstra a autonomia da minha equipe. E eu faço follow-up diário do OKR, que é um troço para daqui 6 meses. Que autonomia que você está dando para a tua equipe com o OKR? Você está botando, na verdade, mais uma... Por outro lado, todo mundo pode dizer, né? Dele. Pode dizer que todo mundo pode dizer que está trabalhando. Porque às vezes, sei lá, vamos melhorar o NPS num KR. Qualquer coisa que eu trabalhar, eu posso dizer que eu estou trabalhando para aquilo. Exato. Então assim, o meu grande ponto sobre essa preocupação que eu tenho com as métricas, eu levo isso muito pro livro, antes de você pensar o que eu preciso implementar como ferramenta de controle na minha companhia, se é OKR, se é BSC, se são KPIs, se eu vou só me guiar pelo meu resultado financeiro, para que você precisa? Onde você quer chegar? Boa. Qual que é o teu objetivo? Dependendo do teu objetivo, tem várias formas de você fazer isso acontecer. Dependendo da maturidade da tua empresa, tem várias formas de você fazer isso acontecer. O que eu tenho experimentado de OKR nos últimos anos é que ele é quase que um efeito sanfona em muita empresa. Precisamos de OKR para todo mundo, autonomia. Chega na reunião de check-in do OKR na sexta-feira, só 15% das pessoas reportaram o OKR. Porque o outro não teve tempo, porque o outro não teve dado disponível, porque o outro ainda... O meu resultado só aparece daqui 3 meses porque ele é binário, que já não deixa de ser OKR, né? Exato. Já está errado quando ele passa a ser uma coisa binária, que ele não é evolutiva, você não tem uma capacidade de encontrar essa evolução com a entrega que você está fazendo, senão vira esse abstrato por 3 meses do eu tô fazendo, não fiz. A hora que você vai finalmente fechar o ciclo para começar um novo. E aí, então, o que você faz? Então, encurta. Então, não, para todo mundo foi demais. Acho que a gente não estava pronto. Bota para os líderes de área. Não, bota nos gerentes. Quer saber? 3 OKRs para a empresa e está tudo bem. Big numbers, né? Aí vai para o pattern dos big numbers e aí você está governando isso como você fazia antes, com um nome novo. Exatamente. Só que você chama de OKR. Então, eu acho que esse cuidado é o fundamental na escolha do modelo de gestão, na escolha da métrica. E eu não vejo problema nenhum se tiver que se utilizar da área financeira para poder suportar. Eu acho que o mais importante de tudo também é a área financeira não tentar... Vou falar que não é não tentar, porque ela também tem que ser esse guardião do número correto, né? Eu não posso correr o risco que você vai lá falar para dentro da empresa: nosso faturamento foi R$1 milhão e só foi 500. Eu preciso garantir que minimamente você tenha um número de qualidade. Mas que a área financeira também precisa ter essa abertura e essa disposição de entender o que é um número de verdade, dado o objetivo que a gente está procurando. Não quer chamar de receita porque isso atrapalha? Tudo bem, troca uma ideia com o cara de negócio. Só não chama de receita porque isso não é receita. Isso é isso. Tá ótimo, discute o conceito. É um valor executado no mês ali. A gente que é empresa de serviço, por exemplo, essa é uma discussão que a gente já teve dentro de casa. Uma coisa é o valor executado no mês, outra coisa é o que eu faturei, receita e etc. Para o negócio, para a saúde do negócio, eu preciso operar e saber quanto eu estou executando no mês, porque eu sou uma empresa de serviços. Isso. Tem uma outra discussão que é quando esse dinheiro entra. As duas são super importantes, só que elas são prospectos. E cada um tem que ter sua agenda. E se eu não tiver uma boa conexão, ou tiver uma resistência, né, aquela coisa do financeiro que dita isso tá certo ou isso tá errado, cara, tu não vai conseguir ser parceiro do negócio nunca, né? Nisso. É isso aí. Porque ele vai querer enfiar a goela abaixo a métrica dele. Porque na cabeça dele, só isso existe, só isso funciona. Perfeito. E é completamente diferente. Perfeito. Eu acho que eu quis puxar esse assunto do OKR, porque na verdade eu acho que ele tem um pano de fundo maior, que é sobre hypes, né? Que anda junto com inovação.
Porque inovação e hype não tem jeito. Cara, essa fronteira é uma zona muito cinza. Toda inovação em algum momento pode virar hype. OKR dentro do mundo financeiro. A gente acabou de dizer aqui, né? De certa forma, até uma hype. Às vezes sem o dever de casa, sem a compreensão direito. OKR é lá BSC, metendo meta individual para todo mundo, metendo que é um negócio que não... Qual é a meta do jurídico, certo? Então, o gerente do jurídico vai ter um objetivo, um OKR para chamar de seu, para dizer que ele vai entregar todos os contratos de maneira saudável. Isso não é objetivo, porra. Isso é o básico bem feito. Isso não se discute. Então, perfeito. Que outras hypes a gente está vivendo aí e o perigo de hype a gente tem vivido dentro do mundo financeiro aqui que tem batido? Eu vou trazer uma a mais. Aí você, por favor, complemente. AI. Tem gente agora no mercado jurando que a AI vai matar todo mundo da operação do financeiro e dos insights do financeiro. Eu ainda sou aquele cara que diz que quem vai morrer, financeiro que vai morrer é o financeiro que não usar AI. Esse vai morrer. Perfeito. Mas não... Eu acho que tem espaço para tudo, na minha opinião. Né? Imagina se o datilógrafo tivesse medo dos computadores e, né, achando que a cadeira dele estava em risco. O assessorista do elevador também. Eu acho que é hype em alguns lugares. Eu vejo muita... Tem muito fundo que eu tenho conversado, que tem investido muito nesse CFO Stack, tem olhado muito para esse caminho. Eu sou um pouco do crítico que eu falo. Teu lado hype, concordo. Mas eu acho que teu lado ego também do CFO. Perfeito. Eu acho que a área financeira ainda tem... E olha que eu sou um financeiro, até de formação, eu sou um economista de 20 anos de carreira financeira. Ainda tem uma característica que o que a gente faz é difícil dos outros fazer. Ou o que a gente faz é muito importante para eu ter que dar para outro fazer. Eu não vou confiar numa AI para fechar o meu balanço. Por que não? Por que você, financeiro, confia numa AI para redigir um contrato e não confia nela para fechar o balanço? Porque ela com números não é boa. Ou você que não soube usar a AI correta. Então, eu acho que tem muita proteção. O lado do hype que me preocupa são só os modelos prontos. Perfeito. Né? Então, cara, eu tenho essa AI que reconcilia tudo. Difícil ter uma AI hoje. Acredito que daqui 1, 2 anos existirão. O tema, capacidade de aprendizado. O tema é quente o suficiente para a gente não poder taxar nada definitivamente agora. Né? É isso. O que eu acho que não dá hoje no mundo financeiro é descartar. Eu acho que tem que olhar. A gente aqui olha e estuda tudo. Todo mundo que bate aqui na porta da Bel fala, cara, eu tenho uma solução de AI para resolver teu problema de collection. Me conta. Eu quero entender o que você está fazendo, com quem você está fazendo, por que isso é importante, o que isso muda na minha vida. Cuidado que é importante ser tomado é mais uma ferramenta que eu vou colocar para dentro de casa, que aumenta meu custo, aumenta minha gestão de segurança, e ela realmente resolve. Ou é uma ferramenta que eu dou na mão do meu mesmo analista de sempre para ele continuar fazendo as coisas dele de um jeito mais bonitinho. Essa hype me desagrada, que é simplesmente para falar, eu uso AI. O que você usa de AI? Quanto que você gerou de saving para tua companhia usando de AI? Quanto que você aumentou no retorno do teu negócio a partir do momento que você implementou AI? Teu ciclo de recebimento diminuiu? Tua inadimplência diminuiu? Você tirou 3 pessoas da tua operação depois que você botou AI dentro de um custo de R$50? Não, mas eu uso. Então você não usa. Exato. Então você não usa. Se você não teve essa capacidade de fazer essa implementação e melhorar alguma métrica financeira tua, você não usa. Você tá numa hype querendo dizer para todo mundo, eu posso fazer, eu também sei, olha só como eu sou legal. Eu tô usando um negócio aqui que ninguém conhece ainda direito. Quero mostrar que eu sou tech, né? Quero mostrar que eu sou tech também. É isso. E ser tech, de fato, o tech tá aí para isso, para gerar valor. Se não é para isso, cara... E aí eu ainda acho que tem muita oportunidade crescendo, eu acho que de fato, e agora um olhar mais cético mesmo para o que está acontecendo hoje, eu acho que ela ainda precisa de muito amadurecimento, a gente tem feito muito teste, a gente tem investido muito aqui de fato em soluções que escalem, porque hoje nós somos o maior player de Open Finance na América Latina, N vezes maior do que todo o mercado, todo o restante do mercado de Open Finance com quem a gente concorre, e eu rodo finanças com 2 pessoas. Olha aí. Eu tenho operação no México, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, rodo com 2 pessoas. Para mim, a AI hoje ela é fundamental para tentar buscar um pouco mais de qualidade de dia a dia para essas pessoas. O principal ponto para mim que passa é, ok, botei para rodar, gerei economia, e as pessoas que ficaram executam menos. E agora, que tipo de conversa que você vai querer ter comigo? Agora você está pronto, seu time está pronto para sentar então com o cara de produto e discutir o crescimento do produto dele? Não tá. Então você tinha que ter se preocupado com uma outra hype anterior que fala sobre capacitação, treinar teu time, empoderar teu time.
Essa hype é muito mais legal Perfeito. do que a hype do AI, que eu acho que pouca gente se preocupa em fazer. Como que eu crio um time efetivamente autônomo, não dependa de mim? Então eu tava, para muitos é uma surpresa louca, mas eu tava agora em julho 20 dias de férias com minha família, e eu sem responder nenhum e-mail, nenhum Slack. Com 2 pessoas na finança. Com 2 pessoas no financeiro. Agora, minha head de finanças está de férias por 20 dias. E vou ficar eu cobrindo ela com a outra pessoa do financeiro. Cara, mas você é maluco? Não. A gente tem um time que a gente fez ele crescer a tal ponto de que a gente confia, o time é responsável, eles sabem o que eles têm que fazer, e eu não preciso estar lá para executar. Sim. Então, a frase que eu gosto de falar muito para eles é: meu grande projeto nas empresas que eu entro é entrar e poder um dia sair sem ninguém sentir minha falta. Olha o ego, né? Tem que estar bem resolvido com o terapeuta, né? Porque senão... Eu tenho que um dia sair da Belvo. Eu quero que a Belvo sinta a minha falta de um outro lugar. Porra, era bom sentar com esse cara e discutir com ele. Boa. Cara, ele botava umas ideias na mesa que eram bacanas. Ele me provocava de um jeito que me fazia repensar em como eu estava entregando a minha solução. Isso é o valor que eu entrego. Não é o valor que quando você sai, fala: fudeu, quem vai processar esse pagamento? Isso aqui ficou em atraso, o balanço não fechou, a gente não mandou o report. Qual prato que vai cair não vale, né? Exato. Eu vou agregar esse valor? Não vou. Meu time não vai. Então, essa hype eu acho muito mais legal. Porque eu acho que essa hype ainda tem muita gente não preocupada em surfar e preocupada em surfar em alguma bonitinha que talvez vai dar múltiplo para a tua empresa, vai te colocar num patamar diferenciado e que não está entregando resultado. Perfeito. Eu acho que tem tentando, né, fazer aqui uma engenharia reversa de algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é você ser soberano à ferramenta e não o contrário, porque, queira ou não, AI é uma ferramenta. É isso aí. E, tipo... Eu falo que AI hoje é o pacote básico do Office de 10 anos atrás. Exato. Convenhamos que a gente, desde a Revolução Industrial, só vem automatizando coisas, e agora a gente tem realmente uma tecnologia que pode ser das mais revolucionárias dos últimos tempos, de fato, mas tem que se provar ainda, e é parte do jogo. Rodar enxuto é uma função de qualquer área meio, certo? Acho que uma coisa que tá intrínseco aqui, mas eu tô botando a lupa, porque tem muito aquela coisa, né, do ego também, vou botar a lupa aqui. Porra, mas a minha área é super importante, estratégica, fundamental, etc e tal, e aquele orgulho de ter a área, não. Você acabou de falar aqui, a minha área é muito boa, roda enxuto. Pô, a própria Belvo é uma fintech processando uma grana altíssima, mas que tá rodando enxuta, e esse é o mérito. Eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo, né, que é o teu protagonismo de coadjuvante. É esse papel que você tem que jogar. E se aceita desse jeito. Você não tá aqui para drenar dinheiro da empresa, cara. Você tá aqui para gerar eficiência para eles brilharem. Exato. Não tem, e aí é o que eu falo, né, não existe CFO de empresa boa em capa de jornal. CFO de capa de jornal é de empresa fodida, que passou por algum problema, que teve uma fraude, que faltou, que tá endividada. O CFO ele precisa se aceitar nessa posição. O financeiro precisa entender que ele é esse tipo de gente. E que enquanto a Belvo vai crescendo 10, 15 posições do outro lado, eu sigo com as minhas 2. Boa. E eu preciso entregar cada dia mais valor. Perfeito. Não significa que o CFO não pode ser o próximo CEO da empresa, não é sobre isso. Pelo contrário, se ele é tão bom de negócio, ele super pode. Mas é pelo motivo certo. Cadeira de country manager aqui no Brasil, para poder tocar negócio também. Para poder estar perto do time também para tocar negócio. Esse era o gancho que eu ia fazer. Porque é isso, né? Tipo, não é sobre não poder liderar o negócio. Pelo contrário, é para ter tempo de qualidade e sabendo fazer isso. Só que a gente vê, boa parte, a gente falou, inclusive, que você foi CFO do ambiente universitário também, dentro das suas passagens, mas tem boa parte das pessoas que está sendo formada hoje, seja em tecnologia, seja dentro do financeiro, seja, diga aqui a área que for, sendo formado ainda com aquela visão meio especialista, dono do seu silo e dono do seu ferramental, botando o técnico acima, certo? Eu vim de computação. Igual, computação, então, é a coisa mais importante, a forma que você faz o sistema. Não, porra, eu trabalho pro negócio no final do dia. Se eu não estiver fazendo, então... O técnico é importante, é fundamental, mas é premissa de que a gente vai fazer o técnico direito. Como é que você recomenda, que tipo de literatura, quem seguir, você recomenda para essas pessoas do mundo financeiro abrirem a cabeça um pouquinho, certo? A gente já falou que hard skill é tão importante quanto os soft skills. Mas o que você tem recomendado para a molecada, digamos assim, que está passando aí, que conversa contigo, para abrir essa cabeça e... Isso aí, simplesmente da formação universitária básica, que continua empurrando a gente para ser o melhor especialista do mundo, né? Infelizmente. Isso passa desde a formação infantil, né? Desde a educação infantil e ser cada vez mais levado para pensar um lugar só. Cara, acho que o primeiro ponto nessa linha, né, de quem que você segue, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é seguir de tudo um pouco. Acho que a pior coisa que essa galera hoje pode fazer é falar, bom, eu quero ser um baita CFO e eu vou seguir só os CFOs. Para mim, acho que não tem... Eu não vejo ninguém que eu falo, pô, siga essa pessoa, porque cada um também tem seus interesses, cada um gosta daquele jeito de fala,
gosta do conteúdo curto, conteúdo longo, é escrito, é em vídeo, é em áudio. E eu acho que tem espaço para todos. Total. A menor dica é, só não fica olhando a mesma coisa. O algoritmo vai te querer fazer olhar a mesma coisa. Ele vai te empurrar para a mesma coisa. Força ele para você sair. Converse com as pessoas. Esse é um outro ponto que eu tenho falado muito. A gente estava almoçando com um cara aqui da Belva semana passada e a gente estava conversando muito por isso, né? Essa troca, essa conversa, essa construção dessa relação, o networking que por muito tempo foi visto de forma ruim, né? Não, eu preciso manter networking porque um dia eu vou conseguir alguma coisa, ou essa pessoa vai me dar algo em troca. Ele não é balela. Tem alguém que tá no teu trabalho, que você viu, que tá no teu convento, pô, você gostou, gostei dessa pessoa, o jeito que ela fala, o que eu escutei, a área que ela carrega, o tipo de empresa que ela trabalha, o histórico que ela teve. Se mantenha perto, chama a pessoa para um papo recorrente. Você não precisa ter nada em troca. As relações não se constroem de um dia para o outro. A gente está aqui hoje, é a primeira vez que a gente está fazendo, vamos dizer que algo juntos aqui, né, de falar, depois de 10 anos que a gente se conhece. Depois de 10 anos que a gente vem trocando de graça, sem nenhum de nós dois esperar nada um do outro em algum momento. Cultive esse clubinho, né, digamos assim, sem relações genuínas. O Adam Grant, ele fala muito sobre isso, né? Relações não transacionais. Valorize as relações não transacionais. Existe energia nisso, né? Porque é a máxima do você não casa com quem você não namora. Se você quer algum momento chegar em algum lugar e poder sentar com aquela pessoa na mesma mesa, ter o mesmo nível de discussão, pô, eu quero chegar no nível que o CFC chegou. Cara, não tem nada melhor que você possa fazer do que beber dessa fonte com ele, se colocar disponível para ele. E aí é exatamente o fato da troca, não é o fato só do consumo. Perfeito. Então não queira sentar na mesa com alguém, não quero sentar contigo nesse papo para eu poder aqui só ficar escutando tudo que você tem para me ensinar. Eu preciso te entregar conteúdo também. Senão esse papo pra você, 1-2 vezes ele já perdeu a graça. Ele já, puta, cara, ô, Piano, legal, vamos tentar aí. A gente tenta daqui um tempo falar de novo. A troca precisa acontecer. Então, muito mais é isso. Quem seguir? Não, siga o máximo de pessoas que você quiser. Faça essas conexões, busque o contato. Siga o diverso de fato. Busque um papo. É isso, aprenda. Se não vai ser por segmentos, que seja por tipos de pessoas. Porque todo mundo tem um pouquinho a agregar. Leia de tudo, né? Eu tô agora muito focado ultimamente já em livros mais de questões sociais e comportamentais. Cara, tem muita coisa que eu tenho usado no meu dia a dia de trabalho, livros que eu tenho lido sobre educação das minhas filhas. Você consegue fazer paralelos muito claros. Vai, continua. Lê gente de fora, gente daqui, livro grande, livro pequeno, livro mais vendido, livro pouco vendido. Desapega um pouco, porque acho que se você entra aí volta pro hype. É que todo mundo leu esse livro, eu preciso ler também. Cara, prazerzaço, a gente tá chegando no final aqui do episódio. Eu nem senti a hora passar, real, assim, falando. Voou. Queria agradecer, queria recomendar, acho que o livro aqui do Piano, que ele tá longe de ser um livro só pra quem é do mundo financeiro diretamente. Eu li o livro, cara, aqueles livros, peguei num final de semana e um monte de insight bacana, leve, leitura leve. Vocês já viram aqui, né? Piano, pô, longe do estereótipo de ser certo? Camiseta aqui, os dois de camiseta, trocando ideia, tatuado, porra, é isso, não é sobre, né, aquele estereótipo do auditor, do financeiro. Parecer ser um cara sério. Parece, né? Tipo, exato. Eu sempre tive esse medo, acho que eu já te falei isso daí, né? De um dia eu ter que, pra provar que eu era um bom CFO, eu ter que botar uma camisa e uma gravata e passagear no meu cabelo. Não, se é pra isso, talvez eu não vou ser, mas é isso. É isso. Cara, obrigado. Prazer estar com você. Bom demais te reencontrar nesse papo. Espero que a galera goste. Vão gostar, com certeza. Galera, você que está ouvindo aqui, deixa seu comentário, seja no Spotify, seja no YouTube aqui. Deixa seu comentário pra gente sobre o episódio. E todos os links aqui, livro da Amazon para acessar o Piano, o LinkedIn dele, a gente vai colocar aqui também dentro dos comentários aqui, dentro da descrição do episódio, tá bom? Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Este foi mais um episódio do Leadership Club com CFC Resende, no Love the Problem, o podcast oficial da K21 e Nowhere. Quer receber mais novidades sobre o Leadership Club? Se inscreva na nossa newsletter. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.